Onde está a flauta? Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Nós estamos começando um novo ano, cheios de esperança, que este ano será um ano muito melhor do que o ano passado. Com certeza, assim será. Porém, muitas vezes nos sentimos insignificantes e sem muito valor. Você já se sentiu assim? Como se sua vida não fizesse diferença? Onde está a flauta? O grande maestro italiano Michael Costa, que viveu nos anos 1800, estava conduzindo um ensaio no qual a sua famosa orquestra estava, naquele dia, reunida com um grande coral. Por volta da metade do ensaio, com as trombetas soando, os tambores rufando e os violinos tocando a sua rica melodia, o tocador de flauta pensou consigo mesmo: o que eu represento aqui? Eu não vou tocar hoje. Ninguém vai me ouvir mesmo. E ele então manteve o seu instrumento, a sua flauta, em sua boca, mas não fez som algum. Em poucos segundos, o grande maestro gritou: parem, parem, onde está a flauta? A falta de som da flauta havia sido notada pelo ouvido da pessoa mais importante de todas. Da mesma maneira, funciona com o uso das nossas habilidades e talentos para com o nosso Deus. Não importa se o nosso talento é grande ou pequeno. A execução, o desempenho da nossa vida não pode ser completo até que nós façamos o nosso melhor com aquilo que temos. Todos temos algo importante para oferecer em serviço a Deus. Ele é a pessoa mais importante. O nosso texto hoje se encontra no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia comigo, em João capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. João capítulo 6, versículos 1 a 14, diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André,
irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Nesse texto que acabamos de ler, vemos uma multidão com cerca de 5.000 homens e nenhuma comida para alimentar a multidão, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. O que era isto para tanta gente? Foi a pergunta que André fez. Ninguém vai ouvir a flauta, foi o pensamento daquele músico. Todos nós temos algo importante para oferecer em serviço a Deus. Algumas vezes na nossa vida, podemos nos sentir insignificantes e sem muito valor. Estamos rodeados de pessoas com muito mais talentos que os nossos e somos tentados, em nossa fraqueza, a desistir, a cruzar os braços e a deixar que outros façam o trabalho. Pensamos que o que temos para oferecer não vai fazer diferença. Esquecemos da grande verdade sugerida por Jesus, quando ele alimentou uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Todos temos algo importante para oferecer em serviço a Deus. É Ele quem vai fazer que nossos talentos, sejam eles grandes ou pequenos, façam a diferença neste mundo. Toque a sua flauta bem alto. Que o nosso Deus nos ajude a lembrar que temos valor, sim, e que não importa o tamanho dos nossos talentos, eles podem fazer a diferença. Deus abençoe você. Amém.